bem-vindos. A nossa palestra de hoje, como sempre, né, é transmitido pelo Aurélio Robles, Face Aurélio Robles, e compartilhado pelo Comunitária Vida Nova. Então, antes de iniciarmos a palestra, hoje nós vamos ler uma mensagem aos médiuns. Mas não se preocupe aqueles que não são médios, porque todos nós somos mais ou menos médios. É lógico que vai falar mais dos médios ostensivos que propriamente de todo o tipo de mediunidade. Mas antes eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e dizermos alto e bom som: obrigado, Divino Mestre, por estarmos aqui hoje, nesta segunda-feira. Voltou o nosso calor, mas faz parte da estação. Abençoa os nossos propósitos, se conosco, permita que a nossa mensagem possa ser entendida por todos aqueles que estão aqui, como aqueles que estão participando pela internet, né? Possa entender e que nossas vibrações alcancem todos os nossos irmãos que necessitam, alcance aqueles que não puderam comparecer aqui na noite de hoje, para levarmos a nossa mensagem, que ela possa encontrar o êxito, abençoa nossos propósitos e nos envolva, nos inspire neste momento. Que assim seja. Bem, a nossa mensagem, ela está no livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, né? Emmanuel falando do Emmanuel, né? Uma mensagem, ela é escrita, esse livro foi concluído em 1937, portanto, há quase 100 anos, né? 90, já não dá 90 anos, não, né? Dá 87 anos, né? Há 87 anos. E é uma mensagem muito oportuna e que nós aproveitamos para a nossa exposição de hoje. A nossa exposição de hoje é a última do ano da nossa parte, viu? Então começa assim: médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muitos receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar nas vossas próprias mãos, as flores da esperança, numa felicidade superior, que ainda não conseguimos avançar. Pensai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Esta colocação, esta apresentação, ela é interessante porque ele já começa exortando os médiuns da responsabilidade que eles têm, né? E uma coisa que eu não vou comentar, porque se fosse comentar aqui, daria 10 palestras. Não é comentar muito profundo, eu só vou dizer aqui. Quando ele diz aqui que
para se cuidar, né, com a severidade, a nobreza e nobreza as vossas obrigações, mantendo vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas mãos com as vossas próprias mãos, as flores da esperança numa felicidade superior. Porque, gente, para o médium, é bastante sacrificado o papel dele. Ele tem que renunciar certas coisas, certos apetites. Quando ele diz aqui, mais no fim desse parágrafo, que precisa, enquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e apreciações de ordem material. Muitas vezes o médium se vê, ele se vê proibido. Não que alguém venha proibido, mas se ele quer cumprir o seu dever, ele se vê proibido de certas ilusões, de certa apreciação das coisas materiais. Por que renunciar a isso aí? Porque exatamente esses nossos apetites materiais muito grosseiros, não que o médium não pode usar, o médium pode usar de tudo, mas esses apetites, no passado foi que o jogaram numa situação difícil. Nós vamos ver mais para frente, né? Isso aqui já li, está em duplicidade isso aqui. Felizes aqueles que, saturado de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade de renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos de seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e da esperança, e se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendido e menosprezado, o Senhor enche com a sua luz com a luz do seu amor, os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a Terra ainda é um orbe de sombra, é um orbe da sombra e da lágrima, e todas as tentativas que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cerca. Daí nascem as tentações que vos assedia e parte as ciladas em que muitos sucumbem à falta de oração e da vigilância apregoada pelo Mestre. Então, a mediunidade
ela tem por objetivo não só socorrer as pessoas, mas ela tem por objetivo também esparzir, quer dizer, disseminar a luz, falar da imortalidade, falar da comunicabilidade, falar das reencarnações, enfim, divulgar uma doutrina nova. E o médium é o porta-voz dos espíritos. Então pensemos isso, mas não é só o médium que vem na reunião mediúnica, participa da reunião mediúnica, ele dá comunicação, recebe espírito. Todos nós somos mais ou menos médium. E todos nós que procuramos, que adentramos o centro espírita, que procuramos entender a doutrina espírita, nós somos inspirados. Muitas vezes os espíritos nos falam ao ouvido. Não é que nós vamos ouvir com som articulado, não. Nós vamos ouvir pelo sentimento, pela impressão. Então, mas na dúvida, como ele disse aqui, que o médium ele tem um relativo conhecimento da continuidade da vida espiritual, da vida que se projeta após a morte do corpo. Ele tem isso, mas nem sempre se tem essa certeza. Na dúvida, o que façamos? Ontem nós ainda falamos isso aqui. Na dúvida, quando vem do nosso espírito protetor ou do nosso espírito amigo, né? Na dúvida, nós façamos a nossa prece, estudemos. Por isso que o médium tem a necessidade de estudar, porque nem todos os espíritos que se comunicam são de alta envergadura, são mais ou menos como nós. Não é um espírito de escola, um espírito elevado, é um espírito que está um pouco acima de nós pelo fato dele estar desencarnado. Mas ele está sujeito a enganos também. E por isso o médium tem que estudar, porque quando o médium estuda, ele tem uma bagagem dentro de si, e essa bagagem ajuda-o a compreender a mensagem do Espírito. Quando os médiuns não estudam, o Espírito dá uma ideia elevada, mas o médium tem aquelas manias, tem aquelas ideias preconcebidas, então ele mistura as coisas. Por isso que se chama muitas vezes do animismo. Agora vamos ler aqui o próximo que vem aqui. Desculpe. Infelizmente, a Terra ainda é um orbe de sombra, de lágrimas, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja, fartamente encontram resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações para abandonar, para deixar para lá, né? A falta de oração e de vigilância. E nós precisamos orar e vigiar. Ou vigiar e orar, né? Vigiar como o que seria? Seria o caso de nós estarmos atentos, estudando, observando, e quando na dúvida nós oramos. O Jesus disse: vigiai e orai. Mas nós invertemos e colocamos orai e vigiai. Não, primeiro nós vigiamos. O que nós não entendermos, nós apelamos para a oração, para que Deus nos inspire a verdade. Agora é o que...
quem são os médios na sua generalidade? Esse texto é muito importante. Eu falo para vocês, isso me despertou muito a minha consciência, esse texto. Eu li esse texto em 1965, já faz uns dias, né? Estava no jornal O Clarim, e tinha alguma colocação ali, quem postou foi o capitão Amanteia. Vocês já ouviram falar do capitão Amanteia? Capitão Amanteia era um militar instalado na cidade de Itu, né? De Itu. Depois eu vim conhecer o filho dele, o Ciro Amanteia, né? E ele escrevia para o jornal O Clarim. E ele escreveu assim: quem são os médiuns nessa generalidade? Teve um texto lá que, nesse aqui, eu achava que isso aí era de Humberto de Campos, mas está nesse livro aqui, Emmanuel. Eu achava que era de Humberto de Campos, não, mas não é. Só que tem um texto que ele falou que não consta aqui, nessa matéria. Que ele disse que os médiuns são aqueles que geralmente fracassaram em todas as religiões. Eu lembro do texto que eu li, né? Eles fracassaram em todas as religiões que estavam já a ponto de não se reencarnarem mais. Mas apelaram, não é possível. Então, o mentor espiritual lá, aquele que gerencia a reencarnação, falou: mas vocês já estiveram lá à frente de todas as religiões que existem até hoje no mundo. E, pasme, à frente delas, todos vocês fracassaram. Todos vocês fracassaram. Ah, mas não podemos, a gente não sabia, a gente precisava de um aviso. Ele falou: olha, está nascendo na Terra uma nova doutrina em que vocês poderão ser o porta-voz do próprio Jesus, através do seu preposto. É o Espiritismo. E esse porta-voz se chama mediunidade. Então, pela mediunidade, vocês vão falar das suas próprias condenações, dos seus próprios fracassos, enfim, das suas necessidades de correção, da sua necessidade de se emendarem. Então, vocês vão ter uma nova oportunidade, vão para a Terra, vão ser um desses médios, através dos quais os espíritos falam. Só que eles vão falar primeiro para vocês. Vocês que vão ouvir, os vossos ouvidos são os dois receptores que ficam mais próximos de vossa boca. Os vossos olhos são os primeiros que vão ler as mensagens que vocês vão escrever. Então os médios vieram para a Terra, segundo o capitão Amanteia, né? Os médios vieram para a Terra ávidos de vontade de trabalhar, né? Dá licença que eu vou tomar um pouquinho d'água. Então eles vieram ávidos de serviço, de trabalho, de vontade, cheios de vontade, vieram preparados. Só que o que aconteceu aqui, chegando aqui, encontraram as vaidades que esse mundo, como ele disse aqui, é pródigo. E começaram a se achar que eles são os bons. E começaram a dar as mensagens pensando nos outros. A mensagem serve para os outros. Esqueceram do próprio exemplo. E é por isso que nós temos médiuns fracassados, né? Então vamos ver aqui o que o Emmanuel falou nisso lá pelos anos 30, né? Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade,
não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limites, ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram da senda luminosa da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos seus instantes criminosos, arbitrariedade e condenável insânia. Deixa eu ver se eu não alterei a folha. É isso mesmo. Então, continuando aqui, né? E vocês me atrapalham. E da condenável e insânia. Ambiente com exemplo puro. Não é isso aqui, viu? Aqui já é outra folha. Já. Então, o que aconteceu com os médiuns, né? Aquilo que eu comentei que o capitão Amanteia colocou. Fracassaram, né? Então vem hoje para resgatar. Então ninguém pense porque é médium, é um santinho. Porque é médium, ele é um missionário. Não, nós ainda na Terra não temos, com raras exceções, como foi um Chico Xavier, né? E assim mesmo o Chico Xavier teve coisa para resgatar, né? Para resgatar. Ele tinha um olho que lhe perturbou a vida toda, tinha uma angina que lhe perturbava, tinha diabetes que era a mais elevada, que os médicos não sabiam como ele estava vivo, que a diabetes dá a casa de 800, né? É uma enormidade, né? Então, eles estavam eles passando por uma situação, ele passou por uma situação difícil, e os médiuns estão mais resgatando. Mas o Chico reuniu o resgate, né? A expiação dele de muitos e muitos anos, porque aquele sofrimento que o Chico tinha era de existências longínquas, antes dele ser quem que ele foi no livro há 2000 anos? Eu não lembro. Ele era filho do Públio Lentulus, né? Então, antes dele ser aquele espírito, cujo nome eu não me lembro, ele
muito antes, ele tinha contraído esses débitos. Tinha deixado, numa ocasião, o próprio pai cego, por isso sofria das vistas. Mas Deus, na sua bondade, esperou que ele tivesse condições morais para resgatar. Então chegou a esse ponto, já no século XX, né? Deus disse para ele: bom, agora você pode ir para a terra, só que você vai trabalhar duplicadamente, vai trabalhar na missão, divulgando a doutrina de Jesus, a mensagem de Jesus, na íntegra e na sua pureza, mas vai resgatar aquele débito, aquela sua continha que ficou lá no passado. E ele aceitou. Tanto é que ele chorava, o Emmanuel aparecia, falava para ele: aguenta. Uma certa vez ele estava tão mal, e ele falou assim: aí ele pediu para Bezerra de Menezes: você pode falar com Maria, mãe de Jesus, para ver se ela ver o que ela me fala desse sofrimento? Passados uns 3 dias, o Bezerra de Menezes aparece. Ele fala: tá, falou com Maria? Falei. E ela deu resposta? Deu. Ele correu para pegar papel e lápis para escrever. Ele falou: não precisa não, dá para você vai guardar isso na cabeça. E ela só falou 2 palavras. O que ela falou? Falou que isso também passa. E foi só isso, né? O Espírito, porque sabia que ele tinha condição moral para vencer isso. Um de nós teríamos muita dificuldade, né? Mas vamos em frente, que atrás tem gente. As oportunidades do sofrimento. A existência do médium, em geral, tem constituído romances dolorosos, vida de amargurosa dificuldade, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, e de continência e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheça o ascetismo e o padecer como belas oportunidades da magnanimidade da providência, que a providência lhes ofereceu, né? Lhes oferece, para que estabeleçam saúde nos seus organismos espirituais, combalido dos excessos, dos vícios mal orientados, das vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Então o médium está aí, ele tem a necessidade, tem no sofrimento, mas ele vai sofrer preconceitos, ele sofre dúvida, muitas vezes dúvida dos próprios companheiros da doutrina. Ele sofre porque no passado eles semearam isso e hoje eles vêm lutando, né? É que nem nós ajudamos a fazer grandes besteiras que nós acusamos as religiões do passado, e hoje nós estamos aqui lutando para dizer: não é isso, a reencarnação existe, os espíritos se comunicam, a vida continua. Não é isso que nós pregamos, e não somos ouvidos, porque no passado semeamos essa descrença, né? Então, nós tivemos, os médiuns estão aí para reparar aquilo que
que fizeram. Mas esses sofrimentos lhe garantirão a felicidade futura. Não é para agora, é para o futuro. Opa, meu dedo está um pouco mais esperto do que precisava. Humilhados e incompreendidos, faz-se mistério que reconheçam todos os benefícios emanentes das dores que purifica e regenera, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Nós vimos no outro parágrafo que os sofrimentos estão limpando, estão curando a alma dos médiuns. Nós citamos, a gente cita o Chico Xavier porque é o exemplo que nós conhecemos mais de perto, mas quantos e quantos estão sofrendo? Citamos o que ele que ele passou, pela dificuldade, pelo sofrimento, mas aquele sofrimento limpou a alma dele. Ele tinha uma nódoa, e essa nódoa foi extinta com os sofrimentos que o Chico passou. Eu estou correndo um pouco, senão não dá tempo, gente. Então, necessidade da exemplificação. O médium tem a necessidade de exemplificar. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na confirmação do Mestre: dai de graça o que de graça recebeste. Então, o médium tem essa necessidade, a necessidade de viver o Evangelho de Jesus. A gente cita o Chico, não cansa de citar o Chico, o Chico, o Divaldo, o Raul Teixeira e outros, médios, que a gente vê que eles dedicaram as suas vidas na caridade. Nós tivemos agora, na segunda-feira passada, portanto, há 7 dias, o passamento da nossa irmã Isabel Souza Solomon, É isso aí. Isabel Solomon, Vamos imaginar, tem um outro nome, mas acho que é Souza mesmo. Não, Isabel Solomon de Campos. Souza é outra pessoa. A Isabel Solomon de Campos. Então, a Isabel foi uma pessoa, não é muito conhecido, mas ela, desde os 7 anos, ela era nascida em família católica, família libanesa, muito rigorosa, Salomão é de libanês, mas aos 7 anos, ela já teve os primeiros contatos com o espírito. Trazia conselho, recado. Os pais não foram tanto exigentes, querendo que ela seguisse o catolicismo. E ela continuou, até que mudou para uma cidade maior, eu não sei se foi já o próprio Juiz de Fora, e conheceu o espiritismo. Aí ela abraçou o espiritismo, fundou a Casa do Caminho, lá em
em Juiz de Fora, né, que ela era de Juiz de Fora, fundou e trabalhou até poucos dias antes de desencarnar. E sabe com que idade ela desencarnou? 100 anos. Ela completou um século, dia 22 de setembro, agora, e desencarnou agora, segunda-feira passada, dia 11, né? Dia 11 de... Então foi um trabalho. O Divaldo tem aquele atendimento lá que atendeu já e formou mais de 10 mil crianças que eram desamparadas e saíram de lá com diplomas, né? Saíram lá amparados. O Chico, então, não se fala o trabalho dele. O Raul Teixeira, ele criou o Remanso do Caminho, né? É uma instituição também para atender criança. Quer dizer, todos esses médiums, eles procuraram atender criança, porque, e pasme, vieram na mão deles essas crianças desamparadas. E essas crianças desamparadas não são nada mais, nada menos crianças que num tempo, que numa outra encarnação eles desviaram. Ou então, criança resgate. Tem aquele caso do Divaldo, né? Que um espírito perseguiu ele mais de 30 anos. E diz que já perseguia ele há 300 anos. E falava, não te perdoo. O Chico falava, o Divaldo falava, então vai me perdoar? Não, não te perdoo. Não, o que você me fez eu não te perdoo nunca. Aí, quando deu um determinado tempo, já há cerca dos 30 anos, o Espírito falou, eu vou me retirar porque eu me cansei. Você se dedica muito a Jesus, então por isso eu vou me retirar, mas estou de olho em você. Né? O que aconteceu? Um dia aparece lá nas portas da Mansão do Caminho uma criança toda danada, toda esquálida, com muita dificuldade. Chamaram o Divaldo, deixaram a criança ir na porta da Mansão do Caminho. Ele desceu lá, recolheu, a criança estava desnutrida, foi tratar. Aí apareceu o obsessor dele de novo. Falou assim, você vai amá-la? Ele falou, eu vou, né? Como amo todas as crianças. Se você vai amá-la, acabou a minha perseguição por você, porque esta foi minha mãe. Cometeu tantos deslizes na vida que ela nasceu nessa condição. Se você amar, eu tenho que me ajoelhar diante de você pelo trabalho que você vai fazer, né? Pela sua caridade. Então, são essas condições que os médios, eu estou com o dedo pesado hoje. Então, são essas condições que os médios enfrentam em si. Agora, eu me perdi aqui, né? Na continuidade da escrita. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos, é um outro texto que eu não tenho aqui, viu? Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma das suas principais obrigações melhorar o meio ambiente
como exemplo, o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina em que são pregoeiros. Então, o médium, ele tem que evitar certas coisas. Não que ele não deve participar de certas reuniões sociais, porém, ele precisa saber o que ele faz. Ele pode participar numa festa, mas ele não pode participar dos exageros da comida, dos exageros da bebida. Aconselhável é que ele nem beba, né? A bebida alcoólica. Pode tomar um refrigerante, ser simpático com as pessoas, sem magoar ninguém. Mas ele precisa conhecer o que ele pode, o que ele... ou melhor, o que ele deve e o que ele não deve fazer, né? Porque se pode fazer tudo, mas tem coisa que não se deve fazer, né? Aquilo que Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O médium tem que ter isso na cabeça. Deixa eu ver se... Não sei o que aconteceu aqui com o meu script. Aqui, não deverão encarar a mediunidade como um dom, como um privilégio, sim como uma bendita possibilidade de reparar os seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselho da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece, ao mesmo tempo, o espírito, enchendo-lhe o íntimo com a claridade das excelências. Então, o médium, não pode se esquecer que ele não é, na verdade, um missionário, como já falamos, ele repete, e que não é nem um privilegiado, porque, infelizmente, os médiums não encarnam só no espiritismo, não estão só no espiritismo. Em outras religiões, eles dizem, não, você é um privilegiado, você recebeu o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está muito longe daí, se bem que para nós espírita não existe Espírito Santo, existem espíritos elevados, né? Então você recebeu... Então o espírita, o médium espírita, ele tem que pensar que ele está aí para desempenhar uma tarefa, e tem que estar sempre ouvindo os conselhos superiores que vão levar para a experiência. Gente, já estou terminando. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas, preferir viver na maior das provações, a cair na estrada larga das tentações que vos ataca insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos que é preciso insistentemente, que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória.
Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é o maior de que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia dos tinos militares. O homem que vence o seu corpo espiritual está apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso da reencarnação. Então precisamos vencer, e o médium tem uma oportunidade a mais para vencer essas dificuldades, né? Agora nós vamos ver mais uma. Recordai-vos de que é preciso vencer se quiser. Eu já li isso aqui, né? Tem aqui um apelo aos médios. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Era só. Termina aí mesmo. Gente, obrigado. Agora nós vamos para o